Boa noite! Estamos começando mais uma live no RJ Entrevista. Essa noite a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta, sobre alimentação, alimentação saudável, dieta, regime. Vai ser uma live bem interessante. Dá alô aqui para Neném Brenan, Lena Brasil, Duda Costa Nutri, que é nossa entrevistada hoje, já está aqui. Socorrinho Almeida Vasque, boa noite. E uma Rocha, muita gente entrando aqui. Lembrando que essa live com o apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco, está sempre nos dando apoio para este bate-papo maravilhoso. E a gente já está com nossa convidada lindíssima aqui, Ai, obrigada. Duda Costa, Maria Eduarda Costa, nutricionista maravilhosa. Ela vai conversar com a gente hoje, tirar muitas dúvidas sobre essa questão de alimentação, alimentação no final de ano, alimentação durante todo o ano, que é o mais importante. Se a pandemia mexeu com essa questão da alimentação durante esse tempo. Mas antes de começar, Duda, boa noite a você, boa noite a todos os nossos seguidores que estão aqui ouvindo e conversando com a gente, vão participar, vão perguntar também. Quem tiver dúvida, olha Miriam da Fonte, essa Nutri é muito maravilhosa. Ai, Olha, obrigada. Meu o áudio tá pessoal, bom? Tá todo mundo me ouvindo? eu acho que sim, o pessoal da OK está ouvindo, eu estou lhe ouvindo super bem. Ah, então ótimo. Eu quero falar um pouquinho sobre Duda. Maria Eduarda Costa é formada em nutrição pela Faculdade Pernambucana de Saúde e pós-graduada em nutrição esportiva e em nutrição clínica funcional e nutrição comportamental. Não é isso? Tô pós-graduanda, né? Tô no meio da pós, das últimas duas. A primeira eu já finalizei. Olha aí, duas pós-graduando em duas pós. Olha aí, Entrando na muito bom. terceira, graças a Deus. Entrando na terceira, vamos lá. Aí eu quero saber, Duda, vamos lá. Olha a Natália da Fonte dizendo perfeita, o pessoal só elogiando aqui. Quem quiser fazer pergunta, aproveita, viu, gente? Para a Isso. gente tirar as dúvidas sobre esse finalzinho de ano, porque é muita coisa acontecendo e a gente querendo driblar aí o que é que vem pela frente, né? As comilanças do final de ano, o que aparece pela frente agora, muito evento, e a gente passou por um tempo muito resguardado dentro de casa. Aí eu queria começar perguntando a você, a pandemia mexeu muito com distúrbio alimentar de muita gente? Provocou distúrbio alimentar em muita gente? A pandemia ela veio para a gente entender que a gente estava completamente desconectado da gente. Então, a alimentação, ela acabava vindo como o único mecanismo que a gente tinha. A gente estava trancado dentro de casa, a gente não tinha condição de sair para fazer nada. Então, nossa vida hoje, ela é muito alta, né? Ela é muito fora de casa. A gente está o tempo todo trabalhando demais, ou a gente está o tempo todo muito ocupado. E aí a pandemia fez, ei, pausa isso aí. Tu agora vai ficar preso dentro de casa, tu vai começar a aprender a lidar com todas essas coisas que vão vir na tua cabeça. A gente abria o jornal, abria manchete, tudo, era só coisas negativas por conta do período que começou, que estava ali presente, e isso aumentou nossa ansiedade, aumentou nosso estresse. Né? Tudo isso são sintomas de que algo não estava bem com a gente e com o mundo. E aí a comida ela acabou se tornando o mecanismo mais fácil, porque ela realmente é o mais fácil, de amenizar e de atenuar todos esses sentimentos que afloravam e a gente não sabe lidar muito bem com eles. Então, sim, com certeza. O que eu mais recebo hoje no consultório são pessoas querendo, né, tentar retornar a hábitos antigos, pré-pandemia, ou então melhorar, porque perceberam que na pandemia eles gostam de cozinhar e eles não tinham tempo, e agora eles começaram a ter essa intimidade com a comida. Então, isso é muito importante. Também acabou vindo, trazendo essa consciência para algumas pessoas. Então, no geral, eu acredito que foi um momento de pausa, de reflexão e de avaliação de muitos contextos. E muita gente percebendo que a alimentação, ela estava completamente disfuncional. Ela não estava funcional, ela não estava funcionando para trazer teu bem-estar. Ela estava atenuando emoções. O que é uma alimentação funcional? É tão falado isso, né? Alimentação funcional ali, que você vai lá para um restaurante com alimentação funcional. O que é uma alimentação funcional?
Então, a alimentação funcional, na verdade, toda alimentação, todo planejamento, ele é funcional, né? Então, mas o que a nutrição funcional ela traz é que existem alimentos com princípios dentro deles que são específicos para determinadas coisas. Então, a gente preza por uma canelinha, a gente fala que a canela vai te ajudar nisso, a gente fala que o brócolis tem um mecanismo, uma propriedade ali que vai te ajudar naquilo. Então, isso é o que a gente fala que é uma nutrição funcional. São alimentos que são mais regados de micronutrientes. Então, são mais nutritivos, tá? Mas toda alimentação, ela é funcional, ela funciona, tá? Mas a nutrição funcional ela tem como base esses princípios mais ativos de cada alimento. Ela traz o alimento individualizado, o que ele tem de potencializador daquele processo. Então, como eu disse, a canela a gente usa muito na rotina, a cúrcuma vindo aí muito antioxidante, a gente traz o abacate. Então, a gente tenta falar que o alimento, ele é muito rico em determinadas propriedades que vão te ajudar em determinados momentos, entendeu? Então, é como se o alimento em si fosse mais bem trabalhado, eu diria. Mas, por exemplo, se eu quiser tomar Coca-Cola, se eu quiser comer aquele salgadinho Cheetos que vem embaladinho, você permitiria como nutricionista? Você diria, não, opa, aí não. Aí eu acho que não é legal você tomar a Coca, você tomar os Cheetozinhos que vem ali. O que é que você acha? Eu digo que, Então, Roberta, na verdade, eu acho que a gente... depois eu quero... Carmencita está fazendo a pergunta, depois eu quero falar com Carmencita. Responde aí essa minha pergunta. Vamos lá. Primeiro eu vou responder a sua. Eu digo que na minha consulta a gente pode tudo, certo? Mas a gente não precisa comer tudo a toda hora, a todo momento. Então, eu digo que ter liberdade é a gente também entender nossa autorregulação. Isso também é libertador. Eu sempre uso exemplos diferentes para que a gente conecte com a alimentação. Então, se eu cedesse aos meus desejos de compras o tempo todo, a todo momento, isso me trazeria a longo prazo um benefício? Provavelmente não. Então, o que eu digo na consulta é, vamos avaliar quando a gente come isso, por que a gente come isso. Será que isso precisa estar todos os dias, a todos os momentos? Será que a gente consegue trocar isso por algo mais interessante para você? Porque a gente precisa avaliar também, quando a gente vai para um nutricionista, a gente acha que ele vai solucionar todos os nossos problemas. Então, a gente bota uma expectativa muito grande de que ele vai resolver meu problema. E aí, às vezes, ele não resolve porque talvez o mecanismo, a ferramenta não foi utilizada da melhor forma para você. E aí você muda de nutricionista e leva essa expectativa com você. Aí chega no consultório, Duda, eu já fui para 50 nutricionistas e não adianta, ninguém dá jeito. Porque no final das contas, eu contei essa história para você, é muito mais sobre eu não quero do que sobre eu não posso. Então, em nenhum momento da minha consulta, você vai ouvir que você não pode comer alguma coisa. Mas a gente vai avaliar, tá, essa Coca-Cola tá todo dia por quê? Tu compra muito essa Coca-Cola? Tu compra essa Coca-Cola de litro? Por que a gente não compra de latinha? Por que a gente não compra Coca-Cola se tu compra 10? Por que a gente não começa a comprar 5? A disponibilidade aumenta o consumo. Então, se tu tem um alimento que tu sabe que quando tu vai ver, quando tu chegar em casa e tu vir que ele tá ali, disponível, acessível para você, no momento que você não tá racionalizando muito bem as coisas, porque a gente age muito no automático, isso é nosso. Será que diminuir a disponibilidade desse alimento não te ajudaria a comer menos aquele alimento? Então, do que não ter? Porque quando eu proíbo algo, eu já tô te fazendo pensar naquilo. Entendi. Quando... Deixa eu fazer a pergunta de Carmencita. Muito difícil controlar a comilança nesse período recheado de comemorações e confraternizações. Ficar só nas saladinhas, o que fazer? É aí que ela está perguntando, exatamente isso. O que fazer? Porque você está lá no coquetel, aí passa aquela coisinha gostosa. Aí, como você disse, eu não posso, eu devo, eu não devo. Conta pra gente a receita de se controlar nesse momento. Ou se deve se controlar ou não. Vamos lá, a gente vai começar já trocando uma palavra. Eu não vou falar de autocontrole, vou falar de autorregulação. Parece a mesma coisa, mas eu acho que soa mais confortável. E a gente gosta de conforto. Então, quando eu penso em autorregulação, eu penso em avaliar. Eu vou me avaliando. Calma, eu tô me regulando aqui. Tá, eu tô querendo esse petisco agora, eu tô só querendo porque ele passou por mim. Quando a gente pensa em festa em final de ano e confraternização, é impossível a gente não comer, porque o prazer está associado à comida. E a gente não vai tirar isso de você. Não tem como eu dizer assim, ah, não, Roberto, agora tu não vai ter prazer nenhum ao comer. Tu não vai voltar pra mim. Tu vai passar um mês nesse negócio, tu não vai querer mais nem olhar pra minha cara. Tu vai dizer, essa mulher enlouqueceu. Então, isso não pode, não funciona assim. Só que quando a gente vai para um mês, onde todas as confraternizações são uma atrás da outra, todo dia eu tenho algum evento. E aí, nesses eventos, eu bebo porque tá todo mundo bebendo, eu como porque tá todo mundo comendo. Às vezes eu tô comendo uma coisa que eu nem quero. Às vezes eu tô lá comendo,
Eu nem queria comer aquilo, mas quando eu vejo, eu falo assim, rapaz, eu já comi isso aqui, tudo isso. Aí eu vou para o que eu acho que é mais saudável, porque eu vi na internet que castanha é mais saudável. É um alimento super nutritivo, mas eu pego um punhado, eu como conversando, sem nenhuma atenção plena no processo. Aí eu como um punhado, depois eu pego outro punhado, depois eu pego outro punhado e vou comendo aquilo, feito pipoca. E aí, se meu processo de emagrecimento, se eu penso num processo de emagrecimento, isso já não seria tão interessante. Mas aí, o que é que eu sempre digo? Assim, gente, não vá para um lugar onde você sabe que vai ter comida disponível demais com fome. Porque a tendência é que você vai comer tudo, certo? Quando a gente tá com fome, a gente tende a racionalizar menos. A gente não escolhe muito, a gente só vai. Então, o segredinho, vamos dizer assim, é a gente já ir de casa, vamos supor, se for um almoço, a gente já ir almoçada antes para chegar lá e não almoçar. Não, vamos lá. Se for um almoço, você vai almoçar lá, certo? Você vai almoçar Certo. lá. Mas vamos lá, todos os dias você tá saindo para almoçar com seus amigos. Você precisa todos os dias almoçar o seu grande desejo do dia, entendeu? Você precisa almoçar uma super lasanha, né? Você não pode escolher um dia um arrozinho, um feijão, um franguinho, uma carne diferente, com um molhinho. Porque quando a gente faz isso, vamos lá, a gente confraterniza e a gente condiciona que quando a gente confraterniza, a gente precisa comer tudo. Então, é o Natal, certo? E essa ingestão, ela vai acontecer, porque Natal só tem uma vez no ano, realmente. Mas essa confraternização num restaurante que você vai, que você pode ir a qualquer momento, quando não está confraternizando também, você pode entender que, pô, eu tô com vontade de comer isso agora. Tô. Mas eu não posso vir semana que vem comer isso aqui. Posso. Então, é muito mais sobre essas escolhas e você conversar com você do que você dizer assim, ai meu Deus do céu, eu vou para essa confraternização, não, eu vou comer logo, quando eu chegar lá, eu não vou nem comer. Aí é uma escolha sua, certo? Isso é uma escolha sua. Mas que você pode ir e escolher algo dentro das possibilidades que vão te trazer mais saúde, com toda certeza. Não quer dizer que você precisa ser todos os dias assim. Né? A mesma coisa para bebida. Gente, bebida, ela não é interessante para o nosso corpo, principalmente em grandes quantidades. Então, se você quer beber de domingo a domingo, isso é uma opção sua. Mas a expectativa que você tem que ter com relação a isso, ela é muito clara. Isso não traz saúde para o seu corpo. Isso não traz saúde. E muitas vezes a gente bebe, não porque a gente quer beber, a gente bebe porque a gente tá num lugar onde tá todo mundo bebendo e a gente, mas eu não vou beber? Meio estranho? Por quê? Você quer beber? Se você quiser beber, você vai lá e bebe. E se você não quer beber, você não precisa beber. Você acha que é muito mais a cobrança dos outros, da sociedade, do que de você mesmo? Às vezes você nem tá lá afim, aí fica todo mundo, tem que beber, por que não tá bebendo? Aí você, se você disser assim, tô tomando antibiótico, todo mundo aceita, mas se você não disser isso, não é Sim. verdade? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a gente tem uma necessidade de agradar, mas aí não vem ao caso. Mas eu acho que a gente tem essa coisa nós somos seres sociais, né? A gente veio aqui para ser sociável. Então a gente quer essa conexão, a gente quer criar rapport com as pessoas, a gente quer se conectar. Então a gente acaba, nesse meio, acaba interagindo dessa forma. E a bebida, ela é uma forma de interagir. E muitas pessoas que são mais inibidas, quando elas bebem, elas se tornam mais comunicativas. Isso acaba sendo uma muleta para elas. Por isso que a gente tem que entender qual é a referência que você tem da bebida para você. É assim como a comida, entendeu? Então, você precisa identificar, eu bebo por quê? Por que que eu bebo? Eu bebo porque eu gosto? Eu bebo porque alguém me influencia a beber? Eu bebo porque eu chego no ambiente e não me divirto sem bebida? Opa! Gente, então, peraí, tu precisa de algo que, te, que diminua a tua racionalização para tu se divertir mais? Vamos conversar sobre isso? Então, é o tempo todo dentro do processo do planejamento que eu falo, da gente avaliar realmente e pausar e entender por que a gente está fazendo aquilo. Porque a gente pode beber os 360 dias do ano, certo? A gente pode beber. Ninguém proibiu você de beber. Mas eu tenho uma doença autoimune. Se eu bebo todos os dias, a minha doença autoimune ela repercute de uma forma muito negativa para mim. Então eu entendi isso. E quando eu entendo isso, eu escolho. Eu tenho a possibilidade de escolha. Entendeu? Quando eu faço algo de forma automática, eu perco a minha capacidade de escolher. E aí eu não tenho liberdade. Eu não tenho liberdade. Eu só vou no flow, só vou com a galera. E aí, quando Entendi. eu vou com a galera, é o efeito manada. Ô, Duda, e com relação a essa questão de bebida fermentada e bebida não fermentada? Aí eu quero beber, chego num lugar, não, eu vou beber, mas eu quero optar, é melhor eu tomar uma vodka do que eu tomar uma cerveja, porque cerveja aumenta da barriga, o vinho também é fermentado. Existe isso ou é puro mito isso? É a forma na verdade, a fermentação ou não, é a forma como foi produzido, certo? O álcool em si, ele é álcool em todo canto.
Ele é álcool na cerveja, é igual o álcool da vodka. O que conta mesmo, vamos lá, se eu quero diminuir a questão da caloria, se eu quero diminuir a questão energética do produto, eu preciso olhar como um todo. O que é que eu vou beber menos? É um ponto para avaliar. Porque vamos lá, se eu trocar 2 cervejas por 5 doses, 6 doses de vodka com alguma outra coisa, um refrigerante, talvez essa troca não faça muito sentido. Porque energeticamente falando, a vodka vai ser muito além. Entendeu? Então, eu sempre digo a todo mundo, vamos olhar diante do que a gente pode escolher. Eu não vejo muita necessidade de escolher, não use a fermentada. Agora, me dá refluxo, eu fico empachado, eu tenho algum processo ali gástrico que não me sinto bem com produtos fermentados. Aí é outra questão. Mas em termos energéticos, é muito mais do que você vai beber menos. É muito mais isso. E a gente se engana. Fica, não vou tomar isso porque é fermentado, porque engorda mais, porque não engorda. Agora, a tal da massa magra, que todo mundo quer tanto conquistar. Sim. Como é que faz para conseguir essa massa magra? Porque é isso, o grande X da questão. É só exercício ou tem alimentação que realmente proporciona um ganho maior de massa magra? Com certeza, os dois juntos vão potencializar seu resultado. E veja, não é só treinar e comer. É comer o suficiente para que aquilo que faça a massa muscular acontecer, certo? Mas todo treinamento, eu sou sedentário. Qualquer treinamento que eu fizer, ele vai gerar um estímulo na minha fibra muscular, certo? Vai gerar estímulo, porque eu sou sedentário, tá? Agora, para eu ter um processo de hipertrofia, eu preciso que a alimentação ela esteja organizada. Eu digo isso, eu treinei 1 ano, certo? Com a alimentação sem estar muito controlada ali, sem estar contabilizando todos os proteínas, carboidrato e tal. Tava tudo comendo bem, ok. Eu não tive grandes ganhos na minha rotina alimentar. Não tive. Por quê? O treino estava lindo, encaixadíssimo. Mas a rotina alimentar não. Então, o objetivo ele não foi tão bem alcançado, entendeu? Então, existe sim a necessidade dos dois. E, Juntos. e é exatamente o que eu queria saber. Aí é verdade que teria que ser realmente uma dieta ou uma alimentação mais recheada de proteínas? Sim. A proteína, não só a proteína, tá? Para hipertrofia, muitas pessoas se enganam e cortam carboidrato. Aí saem cortando carboidrato de tudo para ganhar massa muscular. Não vai acontecer, galera. Tem que ter carboidrato, certo? Então eu acho hipertrofia um processo mais complexo, porque você precisa comer mais, certo? Você vai comer um pouquinho mais do que o normal. Mas se você comer mais do que o normal e o treino não estiver alinhado, você vai ganhar gordura. Por isso que o nutricionista é muito importante no processo. Porque é ele que vai te ajudar a entender dentro daquela dimensão que você quer e te ajudar a chegar naquele resultado. Porque se você for só comendo, tô treinando, quero hipertrofia, vou comer. Provavelmente, esse consumo dos macros, da proteína, talvez não esteja tão alta. Normalmente, eu acho que eu peguei dentro desses 1 ano não, quase 2 anos de atendimento, 3, 4 pessoas só que comiam proteína o suficiente. Normalmente a gente acha que está comendo o suficiente, a gente está comendo menos. Quando a gente treina, tá? Quando a gente está treinando. E a suplementação de proteínas, você acha que é importante? Por exemplo, a gente tomar whey, tomar creatina, é importante, principalmente assim, quando vocês vai chegando a uma idade assim, tipo a Sim. minha, que você vai perdendo já aquela massa muscular. É importante essa suplementação? Veja, ela pode ser importante, ela pode não ser necessária. Tanto é que ela é um suplemento, ela vem para complementar algo que não está tão adequado por conta de tempo. Então, eu sempre uso a suplementação porque ela gera praticidade. Eu uso para mim porque é prático para mim usar. Então, ela cabe na minha bolsa, eu uso a qualquer hora, quando eu estou com fome. O whey, ele tem várias coisas maravilhosas. Inclusive, ele gera saciedade. Uma coisa muito importante no processo quando eu passo o dia fora de casa. Então, nada mais é do que eu pego, vamos supor que eu peguei um frango, esfarelei ele de um jeito mais fácil de você levar na bolsa. É basicamente o whey, só que a base dele é o leite. Então é isso, certo? Se ele é necessário, depende. A gente tem que avaliar individualizadamente. Mas quando eu vou envelhecendo, a necessidade de proteína, normalmente, a pessoa quando ela vai envelhecendo, ela vai deixando de consumir proteína. Ela vai comendo cada vez menos. Então é ainda mais difícil. E pessoas que vão envelhecendo, normalmente ainda não estão com essa cabeça para o exercício físico.
A terceira idade, ela está começando a entender que ela precisa se exercitar agora. Entendeu? Eu brinco lá no consultório, eu digo, eu hoje treino porque eu quero lá com 70 anos poder viajar e bater a perna toda. Eu quero poder, sei lá, tropeçar e isso não quebrar nada em mim. Eu quero ter uma musculatura forte. Eu digo que eu acumulo a musculatura para envelhecimento. Me diga uma coisa, qual é a diferença dessas dietas? Low carb, a que só fica com proteína. Eu queria entender um pouco sobre essas dietas, que tem tantas hoje no mercado. Ah, não, a minha é low carb. Não, a minha é só proteína. A minha é dieta da lua. A dieta não sei o quê. Qual é a dieta mais funcional? A que cabe para você mesma ou a da moda? Qual é a dieta ideal? Gente, vamos lá. Eu vou primeiro desmistificar uma coisa. Dieta, se a gente for olhar lá o que é essa palavra, ela significa estilo de vida. Então eu não vejo problema nenhum em a gente usar ela, certo? Eu só acho que talvez a gente acaba tendo uma visão da dieta como algo muito ruim. Então eu vou usar ela como dieta, estilo de vida, tá? Não adianta de nada você ir para o nutricionista, ele te passar o plano perfeito para ele e você não tem nada a ver com a sua rotina. Então, eu digo que a rotina ideal é a que você consegue seguir e que te traz saúde. Porque não adianta tu só seguir, porque pode ser que só tenha coisa que você queira ter, e isso tá ali sendo completamente um comer que a gente fala que é um comer emocional. Mas todo comer ele passa por processos neuroquímicos. Mas ele é um comer emocional. E aí você vai continuar lá comendo aquilo ali e não adiantou de nada você ir para um nutricionista. Então, o nutricionista, eu brinco, eu digo assim, você está numa viagem, vou fazer um planejamento para viajar e aproveitar todo aquele contexto da viagem. Esse é o meu planejamento. Então, e aí eu sou o guia. Eu tô lá, eu guio aquela pessoa. Mas vai ter um dia na viagem que tu vai dizer assim, Duda, eu vou amanhã conhecer um restaurante que eu quero. Tu não precisa vir, não. Depois da manhã eu te encontro de novo. Beleza. Você vai lá, conhecer o restaurante, e depois você volta. Isso é um planejamento. Isso funciona. Isso é funcional. Para mim, isso é uma nutrição funcional. É a nutrição que você consegue seguir. Porque não adianta ter algo, ter uma low carb, se você adora comer seu arroz com feijão na hora do almoço. Não adianta ter jejum intermitente e você ficar morrendo de fome, chegar no almoço, você querer comer a parede da sua casa. Então, a estratégia, ela é utilizada e ela deve ser utilizada de forma individualizada. Individualizada. E é muito sobre isso. A Mari é uma paciente minha que está aqui falando. Deixa eu ver, Mari. Mariana. Ela está comentando sobre a questão dos pensamentos. Então, dentro do planejamento que eu acho que é legal a gente trabalhar e trazer essa nutrição, que eu falo que é o comportamento atrelado à alimentação, eu viro um questionador das minhas coisas. Por que eu estou sentindo isso agora? Eu comi isso. Como é que foi? Foi bom ter comido isso? Foi legal? Foi gostoso? Como é que meu corpo ficou daqui a 2 horas? Eu senti prazer, foi legal. Lembra, não tem... O arroz com feijão, ele pode ser prazeroso também. É porque a gente separa as comidas, né, Roberta? A gente bota... Isso aqui engorda, isso aqui emagrece. Mas isso não existe. Isso não existe. O que existe é contexto, o que existe é quantidade, o que existe é a sua rotina, é um todo. Nada isoladamente é capaz de alterar absolutamente nada sozinho. Nada. Entendi. Agora, eu queria saber o seguinte: como é que a gente faz para evitar o efeito sanfona? Porque tem gente que vai, emagrece, 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 fica linda, tá perfeita, do jeito que queria ficar, e era aquele peso ideal para ela, naquele momento, etc. e tal. Era o ponto que ela queria chegar e estava bem de saúde ali. Aí, daqui a pouco, volta tudo de novo. Deu um tempinho, chegou, bateu a meta ali com a nutricionista, dentro da saúde. Não é só a questão física, não. A questão de saúde mesmo. Estava ali com as taxas alteradas, que não estava bem, etc. e tal. Aí chegou a meta conquistada. Aí, depois de um certo tempo, voltou tudo. Como é que a gente mantém realmente o peso e as taxas que a gente quer? Essa que é a grande questão que eu queria lhe perguntar. Essa vai dar a live inteira, porque é muito complexo, mas vamos lá. Quando a gente ia falar de peso ideal, se ele for muito custoso para você, para sua saúde mental, provavelmente ele não é seu peso ideal. E é uma verdade difícil,
porque a gente tem uma cultura de cultivo a corpos muito magros. E aí a gente avalia uma pessoa que treina bem. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu fui para um endócrino quando eu tinha uns 15 anos. E ele me deu um peso ideal. Ah, você deveria pesar 57 quilos. E eu, tá, né? Guardei isso do fundo do meu coração. Então, minhas metas sempre eram, tenho que pesar 57 quilos. Não importa como, não importa por quê, como, não importa, vou fazer isso. Hoje eu peso 65, 66. Então, hoje eu tenho 10 quilos a mais do que tecnicamente seria meu peso ideal. Mas com uma composição corporal muito melhor do que quando eu estava com 57 quilos. E com uma sanidade mental muito melhor. Então, o peso ideal, na verdade, ele é um peso onde você tem saúde mental e que você consegue manter. E talvez isso seja a grande sacada de que por que é tão difícil se manter num peso ideal? Porque talvez esse peso ideal não seja o seu. E a gente foi ensinado durante muitos anos e culturalmente que a gente precisa comer o prato todo. Que se a gente pagou pela comida, a gente tem que comer tudo, porque foi caro, custou dinheiro, e aquele menininho que tá ali na rua, ele precisava comer e não come, porque você tem essa oportunidade. E aí a gente perde a nossa capacidade de escolha novamente. A gente perde autonomia. Aí a gente vai para o nutricionista para que ele diga o que a gente precisa fazer. Só que a gente não aprende. Fiquei curiosa em relação a esse peso ideal. Como é que a gente faz aquele negócio de antigamente em IMC, vai lá. Hoje a gente vai no nutricionista ou em qualquer médico, ele faz aquela medição ali. E a gente sempre fica naquela dúvida se aquela biopedância está ali valendo, se não está, se água é músculo, se não é, e tarará. A gente fica eu fico desconfiada daquele exame. Eu, sinceramente, não sei se é meu peso ideal, se não é. Como é que a gente sabe o que é o peso ideal de uma pessoa para aquela pessoa? Existe isso? Veja, o IMC, ele é muito usado para estudo. Ele tem sua validade, tá? Ele tem a validade dele. Não estou dizendo que ele não tem. Ele tem a validade dele. Mas quando eu pego um público que se exercita, que tem uma vida ativa de exercício, talvez ele não seja o mais indicado para avaliação desse processo. Para mim, eu acho que se eu fizesse hoje, meu IMC ia dar sobrepeso. Então, assim, a avaliação desse sobrepeso, ela passa por um processo de, opa, e por isso que o IMC, ele pode existir, mas eu preciso olhar para a pessoa, preciso entender se esse IMC faz sentido para essa pessoa. Entendeu? Porque pode ser que ele tenha muita massa muscular, só que o IMC não vê isso. E aí a gente tem os métodos de avaliação da composição corporal, que a bioimpedância é uma, ela é apenas uma, tá, gente? Agora, a bioimpedância, ela passa por um processo que você tem que fazer um protocolo antes, para tentar diminuir a chance de erro. Mas se tu se bebeu no dia anterior, tomou café, treinou no mesmo dia da bio, foi lá, comeu um prato de almoço e chegou para fazer a bioimpedância, ela com certeza não foi um método muito bem feito. E aí, por isso... A bioimpedância é melhor ou é melhor ainda aquela pinçazinha que a pessoa vai lá e vai vendo se a pessoa tá mole ou não tá em qual lugar? Qual é dos dois o mais importante aí? O mais certo? Eu gosto muito da adipometria, certo? Que é a pinçazinha, que é o que normalmente o nutricionista ele faz. Como é o nome técnico? Adipometria. Adipômetro é a ferramenta e a adipometria é o método. Olha, a minha é tudo mole, tudo molinho. Molinho. Não quero nem chegar perto dessa pinça. Corro dela feito léguas. Mas não corra, não. E assim, muitas vezes, e isso eu digo para todo mundo, o método de avaliação, ele é pra gente, ele é para o nutricionista, tá? Não se apeguem a isso. Você não é um número. Parece clichê, mas é real. A gente se apega nesse negócio de número e a gente vive em função disso. E aí a nutrição, que é massa, que é incrível, que melhora o teu sono, que melhora o teu intestino, que faz tu dormir bem, que melhora a tua cognição, que tua disposição tá assim a 1000, tu fica presa a, não, eu tô batendo ali um valor de 50 quilos, então tá tudo certo. E aí tua saúde mental tá destruída. Porque tu não consegue manter aquilo. Só no número mesmo, quer chegar àquele peso e é isso, né? Exatamente. Então, não, gente, não se apeguem tanto Olha, olhar o peso, às vezes, pode até piorar o processo. Eu tenho pessoas, Roberta, no consultório, que se pesar é tão difícil que eu digo pra pessoa, não precisa. Vem embora, senta aqui. Isso aqui pesa o quê? Vamos conversar antes. E aí, às vezes, eu não peso. Porque eu tenho tanta coisa para fazer com essa pessoa, tanta coisa legal,
que o peso, ele é uma parte do processo. Ele pode estar no início ou ele pode estar no meio. Tem tantas formas de eu ver se está dando certo. Pega uma roupa que está apertada. Fica medindo pela roupa. Como é que tá teu sono? O sono tava horrível. E agora? Como é que tá? Caramba, Duda, tô roncando menos. Que massa. Como é que você pessoas que se pesam várias vezes ao dia? Primeiro, provavelmente é um processo de ansiedade forte, né? É uma autocobrança absurda. Porque quando você se pesa todo santo dia e o tempo todo, é como se você tivesse se martirizando um pouquinho com o processo. Então, se pesar todo dia, não adianta, gente. A alteração é mínima. A alteração normalmente é água. Se eu me pesar de manhã e me pesar à noite, pode dar 1 quilo a mais de comida, de água. Então, assim, eu treinei. Quando eu treino, o músculo tende a pulsar água. Então, assim, eu vejo muita gente depois da academia se pesando. Meu Deus, engordei 1 quilo. Mulher, tu acabou de treinar um treino de perna pesado. Calma. Entendeu? Então, se pesar 1.000 vezes ao dia, não adianta, Marcela, não adianta. Primeiro que isso deixa mais ansiosa. Eu digo logo, tira essa balança de perto de você. Porque ela, no final, ela só traz mais ansiedade. Aí, vamos lá. Eu acho que eu engordei. Aí eu vou me pesar para algo que eu já acho que é verdade. Aí quando eu me peso, eu afirmo aquilo que eu acho. Que eu já estava mal. Aí eu vou lá e afirmo. E aí eu comprovo para mim todo o processo que meu cérebro está me dizendo. Que o cérebro ele tem uma mania de ser meio catastrófico. Que eu sou tudo de ruim. Que eu sou frustrado. Como é que eu não me controlo? E aí você começa naquela... Aí sabe o que você faz? A probabilidade de você comer mais é muito maior. Aí, Então você... essa coisa de assaltar a geladeira de madrugada, por que acontece tanto isso? E por que a cabeça da gente funciona exatamente de madrugada, quando a gente... Ou de madrugada ou de noite. É porque eu sou muito notívaga. Eu nem sou muito de assaltar a geladeira, mas eu vejo que muita gente vai de noite, aquela horinha, chega em casa e fica pensando, agora é a hora, e vai lá, e meio que escondido, né? Eu mesmo, às vezes, faço isso, aqui em casa acontece muito. Aí a gente fala, peguei você comendo. Fica um meio que policiando o outro. Por que acontece isso com a gente? Nossa, Roberta, vamos lá. Pensa que... Você disse que você é muito noturna, né? Que horas você dorme? 3 da manhã, Vamos lá. Então eu durmo às 3, acorda de que horas? 10, 11. Tá. Normalmente, a pessoa que dorme entre uma, ela normalmente aí acorda 7, 8, 9 no máximo. Esse é normalmente a galera que chega pra mim. Aí tem um dia estressante, acaba o tempo todo com aquele estresse, aquela ansiedade. Quando chega em casa, qual é a resposta? Cansado, com preguiça de fazer alguma coisa, porque não deixou nada pronto, porque não se planejou. Aí junta com o fato de que quando você chega em casa, esse é um momento de relaxar. Você chegou no seu ambiente de segurança, é onde você está tranquilo, é onde você tenta. Aí você começa a perceber que do seu lado tem uma Coca-Cola. Você começa a perceber que do seu lado tem um pacote de biscoito. Você começa a perceber que na sua geladeira tem um monte de coisa que você pode comer. Só que você não se planejou. Então, quando você abre, você está suscetível a pegar o que você vê pela frente. Certo? Então, é uma mistura de disponibilidade, de sugestão, de você conseguir perceber, porque antes você estava ocupado. A gente passa o dia fazendo 1.000 coisas, a gente é multitarefas hoje. Quem não é multitarefas hoje tem alguma coisa errada. Porque hoje o mundo é multitarefado. Aí eu passo o dia fazendo, resolvendo, não sei o quê, aí como meio mal, achei que comi pouco, porque comi pouco de quantidade, mas de energia eu comi muito. Tem muita gente que fala isso, quando pega uma rotina alimentar, a minha, diz assim, Nutri, eu vou engordar, porque isso aqui tem muito mais comida do que eu comia. Mas eu disse, calma, vamos avaliar a densidade energética. Tu acordava e comia um pacote de biscoitinho desse, que tinha uma energia muito grande. Eu agora só botei esse pacote pela metade e ainda te dei muitas outras coisas ricas em coisas que vão dar saciedade. Então tem proteína, tem fibra, tem tudo ali que vai manter o processo acontecendo. Então, quando a gente pensa nisso, sobre essa fome noturna, tu abre a janela. Quando tu vai dormir às 3 da manhã, tu expandiu a tua janela alimentar, porque tu tá acordada. Era um horário que era pra tu estar dormindo. Tu tá acordada. Toda a parte do hormonal que trabalha em função do sono, ela tá ali desregulada. Isso não quer dizer que você tem que deixar de ser uma pessoa noturna, tá?
Gente, tem gente que é noturno por natureza, que estuda à noite, mas a gente tem que tentar minimizar danos, tá? Eu estudo muito melhor à noite, mas eu não faço isso sempre, porque eu sei que isso não traz saúde para o meu corpo. Então, o que você precisa avaliar é, poxa, se eu expando essa janela alimentar, é óbvio que lá para as 2, 3 horas da manhã você tem fome. Porque eu comia às 7, 8. Eu comia às 10. Já vai dar fome. Eu abri a janela. Então, é exatamente, sabe o jejum? O jejum é exatamente isso. Ele restringe a janela alimentar. Vamos supor que você faz jejum de manhã. Duda, eu acordo 10 horas da manhã e não tenho fome. Aí tu vou lá pro almoço. Aí tu inverte. Investir. Mas sabe, Exatamente. Essa coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, faça. porque ele está falando aqui, deprimido, mas ainda a pessoa que está em crise. Isso eu não entendi direito a pergunta dele, vê se a gente consegue entender. Deprimido, mas ainda a pessoa que está em crise. E isto afeta diretamente um quadro chamado disformes corporal. Eu não entendi direito essa pergunta Eu acho que dele. ele está falando sobre a questão da imagem corporal. É isso, eu acredito que seja mais ou menos isso. Nossa, a nossa formação da imagem corporal, ela daria uma live inteira, porque ela tem muitos aspectos que envolvem como eu me vejo, certo? Então, tem como eu me vejo realmente e como eu me vejo a partir do mundo, tá? Então, se eu tô deprimido, se eu não tô bem comigo, isso afeta diretamente minha autoestima. Então, pode ser que isso afete sua autoestima visual também, tá? Pode ser que isso afete. Porque autoestima, gente, ela é um trabalho diário. Principalmente quando a gente está sendo bombardeado o tempo todo de uma cobrança, não só estética, né? De estética, de intelecto, de ser tudo ao mesmo tempo. Eu digo isso, mas eu sofro disso. Eu também sofro disso. A gente acha que o nutricionista ele está isento de passar por todos os processos que todo mundo passa porque ele estuda isso, mas isso é muito é a gente achar que eu vivo no mundo imaginário de Bob. Mas às vezes eu me vejo no acelerado. Tem pessoas assim que estão acima do peso e estão super felizes, super bem. Tem meninas assim, super no peso, lindíssimas, e que não estão bem na cabeça, que acham que estão fora do peso. Você me contou um pouco isso em off antes. Sim. E é muito de cabeça para cabeça isso, não é? É muito de cabeça, é muito do meio que a gente vive, é muito do que a gente segue no Instagram. Né? Tem uma frase muito boa que eu acho que todo nutricionista ele sabe essa frase, que é a alimentação ela é muito mais só do que eu como. Né? Eu me alimento do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu falo também, porque quando eu falo isso é um eco. Então, se você tem grupos de amigos que estão o tempo todo criticando o corpo alheio, isso fala muito sobre como você se vê. Porque se você critica muito o outro, você é um espelho seu, né? Então, imagina o quanto você não critica a si o tempo inteiro. Porque a gente é muito. Tem uns podcasts muito legais sobre feeds infinitos. Então, é conteúdo infinito o tempo todo na internet. E esse conteúdo, ele vem para você e você às vezes nem espera. Quando você vê, você já está se comparando, está comparando sua vida, está comparando. E sempre a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Então, tem uma frase de uma amiga minha que ela fala que é: o corpo da pessoa que você quer ter, ela não está satisfeita com aquele corpo. Não se engane, gente. Não se engane. Hoje, a probabilidade de ter alguém satisfeito com o próprio corpo é muito pequena. Isso é uma infelicidade muito grande. Principalmente para quem trabalha com isso. Porque a cobrança é muito grande. E aí o trabalho do nutricionista, ele vira... Hoje não tanto mais, porque eu acho que meu público ele já entendeu como é que eu funciono. Mas vinha muita gente procurando puramente estético. Não quer saúde, eu quero só ficar magra. E aí a gente aceita ser magro até na doença. Teve uma diarreia, menina, mas foi bom porque eu emagreci. Calma. Tu tá colocando tua saúde e tá dizendo que porque tu ficou magro, valeu a pena. Valeu a Agora, pena. no universo, pessoas que procuram você para poder ganhar peso, Sim, que sim. querem ganhar peso, querem ficar porque são muito magrinhas, porque estão. A gente fala sempre assim, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Mas eu acho que deve ter gente que procura Com você certeza. ganhar peso de jeito nenhum, que é menino, às vezes, muito franzino, quer ganhar corpão. Eu acho que principalmente rapazes e mocinhas que às vezes são aquela coisa fininha, que franzina e quer encorpar, quer ter um Sim. colchão, quer ter um corpão assim, mais Porque saradão. eles também sofrem a cobrança do jeito deles, entendeu? A gente acaba focando mais na questão do ganho de peso. Mas quem tem dificuldade de ganhar peso também sofre com a questão deles. Porque eles estão fora daquele padrão que hoje também é tido como uma coisa boa, que é musculoso e tudo mais. E, gente, padrão de beleza é muito louco, porque ele é sempre
ele está sempre mudando. Se a gente pensar há um tempo atrás, as paniquetes eram o padrão estético que a gente procurava. Há muitos anos atrás, sei lá, 500 anos atrás, eram as mulheres acima do peso, porque aquilo significava saúde, que era fartura, né? Então, isso era tido como um padrão de beleza. Então, assim, a gente, por isso que a gente não tem como desatrelar a cultura, a nossa alimentação, a como a gente come. Que é como eu falei, a gente tem essa tendência de comer o prato todo, porque menino saudável é menino forte, é menino que come o prato inteiro. E a gente replica isso. E a criança que está ali, que ela tem noção da saciedade dela, que ela tem ali o processo de regulação normalmente melhor do que o nosso, ela perde. Ela cresce sem saber como ela deveria comer. Agora, Duda, eu vejo hoje, assim, a geração de mães mais jovens que têm filho, mãe de 30 e poucos anos, com filhos, elas já querendo também cultuar muita coisa nas crianças. Eu vejo umas crianças que vão para aniversário, se puder comer um brigadeiro, também não pode tomar uma coca, não pode viver um pouco criança, porque são as mães já loucas que seus filhos tenham um padrão desde criança, Sim. assim, comportamental para que sejam eternamente certíssimos. Aí vai para os aniversários, é tudo low carb, é não sei o quê, é brigadeiro diet, é brigadeiro feito de não sei o que lá, é brigadeiro low carb. Você não tem mais nenhum direito de ser criança também. Não é um exagero demais um pouco isso também para as crianças? Eu sei que tem a questão da obesidade infantil, mas no momento também de confraternização ali, de ser criança, numa brincadeira, e um aniversário, aí as mães todas preocupadas, meu filho não toma coca, meu filho só toma suco, e não sei o que. Não está um exagero demais também com essas mães dessa geração, não? Esse assunto polêmico, porque criação de filho ninguém mete a colher, né? É. Mas, assim, existe a questão da gente não incentivar o consumo do açúcar até 2 anos, tá? Isso é OMS, órgãos que entendem do assunto. Acho que precisa haver um equilíbrio, mas eu também acho que o equilíbrio ele é muito particular, certo? Então, o que é equilíbrio para mim pode não ser para você. O que é equilíbrio para aquela mãe pode não ser para mim. Então, às vezes, eu não acho que a proibição excessiva ela é boa, tá, gente? Não concordo com isso. Não acho que é interessante. E também não sei como é que aquela criança ela vai crescer com isso, tá? Mas vamos lá. Eu tenho 2 irmãos que eu acho que a minha irmã de 14 anos nunca tomou coca porque ela nunca quis. Porque os pais não tomam. E ela não sente vontade de tomar. E hoje ela tem 14 anos, ela pode escolher tomar. Mas ela não toma. Porque ela não foi habituada, isso não estava disponível na casa dela. Mas estava disponível nas festas. Mas como os pais não tomam, ela não tomou. Então, às vezes, é muito mais um contexto geral do que, de fato, uma proibição excessiva. Por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Entendeu? Eu tenho amigas No que. caso é o seguinte, que os pais proíbem, quando chega na casa do vizinho, a criança ataca, né? Ah, na minha casa, Isso. comer. Aí chega na casa do vizinho, come salgadinho, come isso, come aquilo outro, come tudo. Em casa não pode, né? Acontece. Mas isso é muito particular, assim, é uma coisa muito de criação. Não acho que isso vá solucionar a questão toda. Não acho que a criança, se ela não tiver contato com os alimentos, talvez ela cresça com esse descontrole escondido. Porque na minha casa não pode. Então, quando eu for comer, eu vou comer escondido, porque não pode, né? Então, eu já peguei casos assim no consultório. Mas generalizar e dizer que isso vai acontecer com todo mundo é não individualizar. Então, eu já não faria isso, entendeu? Eu já não diria que todo mundo vai causar isso. Entendeu? É muito particular. É muito particular, né? Educar é complicado, ainda mais. Pois é, eu não tenho filho, então eu não posso opinar sobre isso dessa forma, entendeu? Mas é uma coisa a se pensar, né? Como é que faz? Como é que faz? Agora, até 2 anos, então, você acha que não deve realmente dar o açúcar? Veja, isso é um consenso, tá? Dentro não só da nutrição, como da saúde geral, que até 2 anos é interessante que a criança não tenha contato com o açúcar em si, certo? Não tenha adicionado a alimentação dela porque não precisa. Porque não precisa. Depois disso, a gente a gente diz para não ficar ali o tempo todo dando isso para a criança. Mas que ela esteja num contexto de, tem um pouquinho, tem um brigadeiro aqui, vá, experimente o brigadeiro, prove o brigadeiro, tá? E aquilo ali tá, de alguma forma, na rotina da pessoa. Depois dos 6 meses, a criança ela acaba entrando
Sal é até 1 ano, tá, gente? Sal é até 1 ano. Adicionar sal, não precisa também. E assim, acaba que quando você faz a rotina da casa e você já introduz a criança dentro, a partir de 1 ano, por exemplo, o salzinho já tá ali, já vai estar, todo mundo vai comer um pouquinho de sal, a criança ela vai acabar entrando. A gente sempre incentiva que a criança ela consuma o que os pais consomem dentro de uma ideia de saúde, né, para que ela esteja inserida no contexto familiar da saúde, assim, de sentar à mesa, de comer todo mundo junto, dela entender que existe aquele momento, né, para que ela tenha, por exemplo, que ela coma pausadamente, que ela coma devagar. Mas a gente também tem que deixar a criança conhecer os alimentos, pegar, amassar, É tudo. outra pergunta que eu queria fazer. Essa coisa de a gente comer devagar, realmente é importante? Muito, muito. Eu acho que é a chave mestre do processo. Se a gente soubesse o quanto era importante, a gente não gastava tanto dinheiro com besteira. Que eu digo assim, chá emagrecedor, cinta de não sei o quê, come devagar. Se você comer devagar, o processo ele é mais lento, consequentemente você vai escutar seu corpo. A gente precisa escutar nosso corpo. Nosso corpo está dando sinal o tempo todo. Só que a gente come tão rápido, eu digo que é feito hamster. A gente come e bota aqui. Antes de terminar, já está com a outra bochecha cheia. E tem muitas estratégias legais. Duda, eu tenho muita dificuldade de comer devagar. O interessante é descansar o talher. E isso vai causar um desconforto danado, porque a gente come no automático. Então, tudo que eu vou desautomatizar vai me gerar um desconforto, porque eu vou gastar energia para fazer. Eu vou ter que pensar. Então, se eu tenho que pensar sobre isso, isso vai ser. Eita, poxa, agora, vê, vou comer, vou ter que descansar o talher. Eita, descansa o talher, calma. E é só que isso vai trazer o que a gente chama de mindfulness, que é atenção plena durante o processo. E quando eu tenho atenção plena durante o processo, eu não posso estar no celular. Eu não posso estar ligado na TV. Eu não posso estar conversando. Porque quando eu faço isso, eu tiro a atenção da comida. Ó, quando eu vou comer uma salada com as minhas amigas, eu como a salada inteira. Quando eu vou comer sozinha, eu como metade. Por quê? Porque uma eu tive atenção plena, a outra não. Então, o É, comer devagar é isso. e muito olhando para o celular, né? Eu acho que Que a gente 90% come trabalhando. come trabalhando, ou come olhando algum vídeo, ou É. come olhando alguma coisa, ou come resolvendo alguma coisa. Aí então fala aqui, ó, bom ver a roupa. É bom ver na roupa. Todo mundo realmente, Miriam da Fonte Sim. falou. E todo mundo gosta de ver na roupa, quando você Sim. consegue uma roupa que não cabia, cabia. Agora me diga uma coisa, uma pergunta que eu quero saber. Por Diga. que as pessoas que fazem bariátrica, às vezes vão lá, fizeram aquela cirurgia toda e depois voltam a engordar? Por que acontece isso? Vamos lá. Primeiro ponto. Todo mundo que vai fazer bariátrica tem que passar por uma avaliação psicológica, tá? E existe uma coisa que é o medo do julgamento. Então, eu estou lá na minha avaliação psicológica e eu tenho medo de dizer o que de fato acontece. Talvez por a pessoa talvez negar a minha cirurgia, achar que eu não estou apto para fazer. E aí eu subnotifico, eu conto menos, eu falo menos, certo? E aí quando eu não falo, isso pode virar um problema depois. Mas aí vamos lá. Eu tenho primeiro essa avaliação. Eu tenho uma mudança radicalíssima, se essa palavra existe, radical demais, do dia para a noite. E aí essa mudança, eu consigo manter ela por um tempo, porque a mudança no corpo, ela realmente faz com que no início você diminua episódios de comer mais exagerado e tudo mais. Só que depois de um tempo, ela normaliza. E aí lembra, o estômago ele é elástico, tá? Muitas das bariátricas hoje, elas trabalham tirando não só a parte do estômago, como também mexendo no intestino, porque ela diminui a quantidade e a absorção do que você está comendo, certo? Mas pensa que ele é elástico. Então, se toda vez que eu comer, eu for comendo mais, o que tá assim, ele vai começar a esticar. Então, consequentemente, eu vou cada vez conseguindo comer menos. Por isso que o acompanhamento psicoterápico com psiquiatra e psicólogo é de extrema importância. O nutricionista também, tá, gente? Mas o psicólogo, ele tá ali porque ele vai começar a identificar. Por isso que tem gente que no início acaba fazendo algumas trocas, né? Começa a beber mais um pouquinho, e aí entra em outras coisas. Mas o comer, a pessoa que faz bariátrica, ela não passou por um processo de reeducação do psicológico para o processo. Então, tem uma tendência a reganho de peso? Tem. Mas tem muita gente que não também, porque entendeu a necessidade do processo da psicoterapia, acompanha isso, entende, avalia, verifica, se questiona. Nós somos questionadores, gente, só que a gente perdeu isso.
Questiona, por que que eu tô comendo isso agora? Por que isso tem que entrar agora? Será que eu comi só porque eu vi? Será que eu comi só porque tem em casa? E se eu me planejar? O corpo gosta de rotina. Nunca esqueçam isso. Rotina. A rotina ela é importante para isso. E rotina sem planejamento não existe. Então eu preciso ter um planejamento para que as coisas deem certo. Se eu sei que todo dia eu chego do trabalho morrendo de fome, vou direto para a cozinha, abro a geladeira como que tem, na próxima vez eu vou ter que reorganizar. Calma, eu já entendi que é isso que está acontecendo. Eu vou mudar a rota, então eu não vou direto para a cozinha. Se eu sei que eu chego com a energia lá em cima, fome, 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 vou direto para a cozinha, eu vou comer tudo. Então muda a rota, faz outra coisa antes, vai tomar teu banho, vai trocar de roupa, vai se organizar. Durante essa organização, planeja. O que eu vou comer hoje? Rapaz, eu deixei algumas coisas programadas. Eu deixei umas raízes, tem um pouquinho de cuscuz, tem ovo, tem frango, tem soja, tem grão de bico. O que eu quero comer hoje? Questiona o que você quer comer. Porque quando você for para a cozinha, você vai estar menos suscetível a comer qualquer coisa. Você vai querer comer aquilo que você planejou. Então a chance de dar certo é muito maior. Agora, me diga uma coisa, outra Diga. coisa que eu preciso é planejar. As pessoas se planejam para Réveillon, se planejam para o carnaval, Sim, para o verão, para o casamento da prima, da tia, da amiga, sim. e não se planejam para a vida. Isso é uma verdade que você vê nos consultórios. Eu acho que isso é uma verdade demais até, tá? Mas o que eu penso nisso é que muita gente ela se programa mentalmente focando apenas no corpo. Eu tenho que estar de tal forma para o casamento. Eu tenho que estar de tal forma para o carnaval. Eu tenho que estar de tal forma. E aí você fica colocando sempre o motivo de você comer melhor em algo que é muito frágil. Porque na hora que acontecer, você vai dizer, gente, objetivo cumprido, tchau. E aí nada do que você organizou, porque foi, normalmente são coisas extremamente restritivas. O que é que normalmente acontece? Vamos lá. Agora vai. Um mês do Réveillon, agora vai. Cortei carboidrato, não vou comer nenhum chocolate. Esqueça isso. Olha, Maria Eduarda, não coma mais chocolate. Só proteína, só proteína, só proteína, porque disseram que proteína emagrece. Aí você vai nisso. Quando você vai nisso, aí vamos supor que você consiga, que é muito difícil, mas vamos supor que você consiga. Aí você chegou lá, Réveillon. Acabou o objetivo. O objetivo ele é curto e ele é frágil. Foi. Simplesmente foi. Você chega Aí 1 de janeiro, você já está comendo tudo que você tinha restringido. o tal efeito sanfona que a gente falou, né? A pessoa Sim. volta tudo de novo. Emagreceu, entrou na roupa de Réveillon, botou o branquinho, aí em janeiro perdeu tudo de novo, não é isso? Mas é porque a gente foca no corpo, não na saúde. É o tempo inteiro a gente focando no corpo e não foca na saúde. Porque, e é isso que eu estou dizendo, a cobrança do corpo, ela é tão grande que a gente acaba deixando de avaliar todo o resto. Por isso que às vezes o não se pesar é tão difícil. Porque não me pesar, mas é assim que eu alego que eu estou dentro do padrão. Ou é assim que eu alego que eu não estou. E lembra que eu disse, o cérebro ele é catastrófico. E ele é mesmo. E a gente justifica a nossa autossabotagem. A gente quer manter isso. Porque a gente quer manter que a gente não é bom o suficiente para fazer aquilo. E aí, criar estratégia. Cria estratégia para as coisas ficarem mais fáceis. Eu tenho muitos pensamentos sabotadores. Então, o que é que eu faço? Eu coloco post-it, já rolou. Agora não mais, porque agora eu já entendi. Mas tem coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, nessas coisas, eu tenho um bloco de notas com coisas que eu escrevi para mim mesma, quando aquele pensamento viesse. Então, se o pensamento veio, eu sei o bloquinho de notas, eu sei, é uma carta só para mim, é uma carta para Maria Eduarda e Maria Eduarda, para esses momentos. Então, Olha você aí, precisa criar estratégia. que dica boa. Eu converso muito na terceira pessoa, Roberto. Duda, por que você tá pensando nisso agora? Você não sabe que não é assim? Eu tava nervosa pra live. Fiquei ansiosa, certo? Então, eu comecei a questionar, Duda, você vai falar de coisas que você sabe, por que você tá nervosa? Tudo bem estar nervosa, mas você acha que alguma parte de você não sabe o que você vai falar? Não. Então, por que você tá nervosa? Ah, mas eu tô com medo de errar. Tá, e se errar, acontece. E aí você vai criando um diálogo com você mesmo, e esse diálogo, ele é transformador. E é por isso que eu digo que a gente tem que fazer esse diálogo com a comida, com a relação com a comida. O que é que a comida significa para você? Qual é o ponto que faz com que você coma? O estresse e a ansiedade, eles são sintomas, eles não são gatilhos, são sintomas de que algo não tá bom. Se eu sei que eu tô tendo ansiedade e estresse com alguma coisa, vai procurar a raiz da questão. Trabalha, faz psicoterapia. Puxa isso. Qual é o pensamento que vem? O pensamento é que eu só não sou boa o suficiente. Entendeu? O pensamento é que eu Desconte tenho que na fazer. comida. Diga. Desconte na comida. O que fazer para não descontar na comida?
O que fazer para não descontar na comida? Roberta, isso é uma pergunta muito difícil para quem desconta tudo na comida, tá? Porque aí ela é uma coisa que não tem uma resposta certa. Não tem um motivo. Isso pode ser vários motivos. Isso pode ser emoções que você não sabe lidar. Isso pode ser um contexto que está fora do seu controle e você não sabe não ter controle sobre as coisas, porque você tem que controlar tudo. Porque a gente quer controlar tudo, mas a gente esquece que a gente não consegue, a gente não pode, a gente não sabe lidar com a opinião do outro sobre a gente. Isso pode ter tantas variáveis que por isso que eu digo, a psicoterapia é muito boa, porque você vai identificar o seu. Só que vamos lá, o que é que acontece muito? Eu pego uma pessoa dentro da prática clínica e ela diz assim: pronto, agora vai, Duda. Se eu vou fazer tudo perfeito. Aí eu disse: né, esqueça. Ninguém consegue fazer tudo perfeito por um tempo prolongado. A gente tenta. A gente vai fazer o melhor que a gente conseguir no dia, na hora. Mas um dia vai acontecer um imprevisto. E a gente vai entender que isso pode acontecer. Porque quando a gente trabalha com o perfeito, esse perfeito ele paralisa. Porque no dia que não aconteceu o perfeito, vamos lá, eu tive um paciente que se ele comesse uma castanha fora, ele achava que ele tinha acabado com tudo. E aí veja que loucura. Ele fazia tudo direitinho, comeu uma castanha a mais, meu Deus, acabei com tudo. Aí quando via ele comia o pote inteiro. Porque a autossabotagem, ela se retroalimenta. Entendeu? Entendi. E aí, essa é a grande questão. E aí eu disse pra ele, vê só, vamos lá. Não acabou com tudo, tá? Deixa de focar que é no filtro negativo, só no episódio negativo. Tu tá há 10 dias no planejamento alimentar, que tu tá amando, que tu tá curtindo. Tu na hora teve vontade de comer uma castanha a mais. E comeu. E comeu devagar, comeu consciente. Calma. Só que o problema, Roberta, e isso aí é um problema, eu vou dizer logo, viu, gente? A gente é muito imediatista. Eu passo 10 anos da minha vida fazendo uma coisa de um jeito. Aí eu quero em um mês fazer ela de outro. Bom, e a gente coloca como a ida ao nutricionista, e vou falar de emagrecimento, mas isso é de hipertrofia ou de qualquer coisa estética que você está buscando, que ela vai resolver todos os nossos problemas. E não vai. Porque o problema está aqui. O problema não está no corpo, está aqui. Tá na cabeça. Aí a gente tá chegando ao finalzinho da live, faltam Sim. 3 minutinhos. Aí eu quero que você me diga. A gente está agora nessa época de final de ano, né? De qualquer forma, aquela perguntinha que a gente quer saber. Eu sei que você disse que está tudo aqui na cabeça da gente, Sim. entendeu tudo que você falou, mas de qualquer forma a gente quer saber. Entre nessa fase agora, Natal, Ano Novo, o que é que a gente faz para a gente também não descambar tanto, não sair das nossas metas? Sim. Quando a gente for para chegar na ceia de Natal, o Ano Novo vem por aí, o que é que a gente deve preferir, ao invés de a gente tentar comer isso ou aquilo, para a gente tentar melhorar? Se for beber, beba mais assim, assado. Quais são os grandes vilões do final do ano que a gente não deve, que a gente deve dar? O que é o bom do final do ano? São as nozes? O que é que tem de bom aí? Nesse costume de final de ano, no menu de final de ano, que a gente pode Sim. dizer que vale a pena a gente investir de comer. O que é que tem de vilão, o que é que tem de bom? Faz aí uma geral para a gente, que Tá. faltam minutinhos para Gente, terminar. vamos lá. Vou ser muito rápida. Primeiro é não dicotomizar, tá? Então a gente não vai ter o alimento vilão e o alimento bom. A gente vai entender. Vamos fazer o seguinte: vou lá, tô lá na minha ceia de Natal. Faz um prato por vez. Faz um prato, senta, come devagar. Certo? Se você espera 20 minutos, se você quiser repetir, a comida ela tá lá, ela não vai fugir. Então coma devagar. Primeira dica, você vai sentir a diferença, tá? Segundo ponto, cuidado com oleaginosas em excesso. Se você quer emagrecimento, por exemplo. Então, cuidado com esses punhados de nuts, de nozes. Vai nas frutas, cuidado com fruta seca também, certo? Vai mais nas frutas se você quer minimizar isso. Então, procura ovo de codorna, fruta. Esses alimentos são os que eu mais prefiro quando eu estou nesses ambientes, tá? Isso seria uma dica mais aí até compensatória, de fato. Mas no geral, é eu comer mais O devagar e presunto, entender. presunto, o peru de Natal. Não, o período de Natal tá liberado aí. Vocês vão comer, é isso que eu tô dizendo, comam devagar. Mastiguem bem, lembra? Mastiga, coma devagar, certo?
Então, e curtam com sua família, gente. Não coloquem a comida como a única coisa incrível do Natal. Ela é uma das partes incríveis do Natal, certo? Se for beber, beba o que você bebe menos, certo? Mas curta isso, tá? Não beba o que você não gosta. Ah, eu não gosto de beber gin, mas eu vou beber gin porque eu bebo menos. Não é isso. É beba o que você gosta menos. Ou é beba o que você vai beber menos, certo? Então, procurem entender melhor o corpo de vocês. Cuidado com excessos, tá? O excesso alimentar no final do ano vai acontecer porque, no final do ano, a gente acaba atrelando isso. Mas se eu já estou mais consciente, ele pode acontecer menos. Eu posso ter um exagero, mas não exagerar tanto. Eu posso comer mais, eu posso comer bem, mas eu não preciso comer a mesa inteira. Eu posso ir aos poucos. E se eu quiser repetir o prato, eu vou lá e repito, mas eu repito com calma. Certo? Ficou a dica aí. Ficou a Chegou dica? a live, foi tão rápida, foi Não tão boa. foi. Eu ficava mais uma hora aqui conversando. Também. Foi muito, muito boa, muito esclarecedora. Mas a gente vai ter outras oportunidades para Sim. conversar mais, se Deus quiser. Agora, dizendo que essa live aqui fica gravada, quem quiser ouvir, tanto no YouTube como no meu site e aqui no Instagram. Quem quiser ver e rever, está convidado, tá certo? Um beijo bem grande, até a próxima. E bom Tchau, Natal. gente. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.